Creative! Oh! Louco, hein? Welcome, my dear creative friends. Ô, pessoal, acho que tá em outro país já, mas o que está acontecendo? Viu, André? Você não queria que eu falasse inglês? Tô aí, ó, representando. Ô, louco, você já começou assustando o pessoal. A minha irmã é uma troglodita. Você lembra do Chaves que o pessoal fala assim? Ela é um troglodita, deve ser um poliglota burro. Você lembra disso? Não lembra do Chaves? É porque acho que era quando tinha na escola do professor Girafales lá. Começamos bem hoje esse podcast. Começamos bem com um assunto super relevante e interessante, contando histórias. É cultura, né, Chaves? Cultura. Até agora o Chaves não tá um problema aí que o Chaves não pode passar mais no Brasil. É verdade, não conseguiram renovar contrato, não sei o que aconteceu lá, só ilegalmente no YouTube agora. Agora eu fiquei de cara. Exatamente, acabou com a nossa infância. Nesse contando história, porque hoje o tema do nosso podcast de hoje vai ser exatamente sobre isso, que é a ideia de o segredo que eu prometi do podcast passado, que eu sou um homem de palavra. Vocês podem me cobrar aqui nesse podcast, um homem de palavra. André, eu não vou virar político, pelo amor de Deus, né? Mas podia ser o homem honesto, o homem de palavra. Homem honesto. Ô, louco, mas como eu sou tão honesto que eu vou continuar aqui na minha empresa. A mãe que diz, né? Nossa, André. Fala mesmo? Fala. Não fala pra mim. A mãe é orgulhosa de você. Criou um baita homem. Já você não, né? Você não, na Flávia não é filha flor. Torta. Não é flor que se cheira. Mas a gente vai falar hoje, como eu prometi no podcast passado, sobre storytelling. E aí o pessoal já vai para storytelling. E é engraçado porque eu vou falar que pra gente que trabalha nesse meio, marketing digital, tudo, você escuta storytelling, parece uma coisa tão comum e é uma coisa que... Aí vem a primeira lição do dia, então, parece o Mr. Miyagi. Agora, falando de história, também tô vendo, não sei, já viu na Netflix, tá tendo Cobra Kai. Cobra Kai é o seriado do Karate Kid. Tá vendo? Já viu? Não. Pô, bem legal. É? Não sei, se viu Karate Kid ou não? O André tá fazendo publi aí de graça. Então, Netflix? Me dá a minha porcentagem aí. Você assistiu Karate Kid quando era criança ou não? Não. Nunca viu na sessão da tarde? Eu vi umas trocentas vezes na sessão da tarde. Se você viu no cinema, é porque você é mais das antigas. Eu acho que nem sei se passou no cinema. Mas é bem bacana. E a gente vê storytelling, me parece que é um termo tão comum, a gente vive numa bolha, e muita gente não sabe o que é. Muita gente escuta, ou talvez já até ouviu, mas não tem a mínima noção. Então, achei legal a gente fazer um podcast para explicar um pouquinho melhor para as pessoas. Né? Então, vai lá, já que você quer explicar para as pessoas e a gente tá nessa vibe aí, nostalógica. Existe essa palavra? Nostalógica? Nostalgia? Você é realmente uma nostálgica. Você tá uma troglodita hoje mesmo. Então, nessa assassinando vibe, o português. Então, já que a gente tá nessa vibe, explica aí, o que é storytelling? Então, até a gente deu uma introdução, você que perdeu o podcast passado e não escutou isso, traduzindo ao pé da letra do inglês, seria a ideia da contação de história. Mas eu acho que isso traz um problema, já quando você começa a falar de contação de história, porque automaticamente a pessoa vai ligar storytelling com cinema e com outras coisas com livro. Não quer dizer que lá não tenha. Sim, também tem. Mas eu gosto de trazer uma outra definição, até porque a gente usa muito storytelling aqui dentro da nossa empresa, e para mim storytelling, a melhor maneira de traduzir isso é uma estrutura de comunicação. Eu gosto de sublinhar embaixo a palavra estrutura, uma estrutura de comunicação que ajuda você a traduzir uma mensagem que você tem que passar para uma pessoa, para um público-alvo, para uma audiência, de forma mais clara, porque toda a história lá tem uma estrutura clara, né, de começo, meio e fim, de forma mais clara, interessante. E eu falo disso porque toda a história, de certa maneira, ela consegue prender a tua atenção porque ela tem alguns eventos específicos, ela tem uma estrutura específica que faz dela mais interessante para você, de forma estruturada, interessante e clara. Né? Então, acho que quando você começa a pensar que storytelling é simplesmente uma ferramenta para você se comunicar melhor, isso facilita muito mais o entendimento e eu acho que abre horizontes para você. Com certeza, até porque hoje se você vai aí procurar no Google, né, storytelling, muita gente fala que storytelling é a jornada do herói. Então eu te pergunto, já que você falou que é uma estrutura de comunicação clara e convincente, isso teria que ser a jornada do herói? Para quem não sabe também o que é a jornada do herói, cair de paraquedas aqui, o que é a jornada do herói? A jornada do herói é a estrutura clássica que você vai ver no cinema, muitos filmes trabalham com isso, não quer dizer que é a única estrutura, mas hoje no meio do marketing digital muita gente fala também de jornada do herói,
Porque se pega, vamos pegar um exemplo de filme aí, lá, O Senhor dos Anéis, quem viu? Você tem o Frodo lá, né? Então a estrutura que de todo filme, você vê do Frodo é assim, do Harry Potter é assim. A procura da felicidade, né? Procura da felicidade, não só fantasioso, mas tem essas histórias que o cinema adapta dessa maneira. A gente tem. É uma estruturinha, ela é clara, ela traz interesse, tudo, porque ela vem lá, o herói é chamado pra uma aventura, seja devolver o anel pra Mordor, ele entrar em Hogwarts, ou ali o cara, por exemplo, vamos usar o filme do Will Smith lá do A Busca da Felicidade, que é buscar por um emprego novo. Ele vai ter as provações no meio de tudo isso, o cara vai estar no fundo do poço, que é aquele momento onde parece que não tem volta. Então você pega até o do Will Smith lá, o cara parece que não vai conseguir um emprego, perdeu o apartamento, tá ferrado, né? Vai preso. Exatamente, né? Você tem o Senhor dos Anéis lá, tem a trilogia como um todo, mas tem da história que parece que o Frodo, o cara não vai conseguir devolver o anel, vai todo mundo morrer. Daí você tem uma descoberta, dessa descoberta, né, o que você precisava para sair do fundo do poço. Sempre tem um mestre junto, Karate Kid, que a gente falou no começo, tem jornada do herói total ali dentro. E daí você vai ter uma vida transformada. Muita gente usa essa estrutura no marketing digital para contar, às vezes, a própria história, né? Palestrante usa essa estrutura de jornada do herói para contar a própria história. Para esses casos funciona. Mas em outros momentos, né, a jornada do herói, ela não vai funcionar. Então, se eu tenho que aplicar... Por isso que daí, muitas vezes, a pessoa tem dificuldade em enxergar a utilidade no storytelling no dia a dia dela. Porque você vai pensar, pô, vou vender. Será que isso cabe ali dentro? Eu vou tentar estruturar um treinamento. Pô, como é que eu vou conseguir? Toda vez eu pôr jornada do herói, e daí a pessoa sempre é tendenciada a ir pro lado lúdico, achar que tem que ter um personagem. E não. Né? A jornada do herói, ela é um modelo de estrutura de que você consegue contar uma história. O que a gente trabalha aqui dentro da Fantástica Fábrica Criativa é você conseguir aplicar em momentos diferentes e a estrutura vai tendo pequenas variações. Ela vem do mesmo princípio, que toda a história vai ter ali 3 atos, né, que a gente começa, meio e fim, então tá, a estrutura de comunicação vai ter esse começo, meio e fim também, mas dentro desses atos, dessa estruturinha, você vai ter lá algo que a gente chama de uma ambientação, que é como você dá uma introdução ao assunto, o conflito que vem da história, mas é trazer um problema, um desejo para que faz com que a pessoa crie um interesse para aquilo que você vai escutar. Aí depois você vai trazendo, né, desse conflito, você traz ali as repercussões desse conflito e depois você vai trazer um fechamento de forma bem geral assim. Mas dependendo de onde você aplica, você vai tendo pequenas variaçõezinhas para você conseguir realmente se moldar para a necessidade, né? Então, por exemplo, você tem um treinamento ali, você tem uma necessidade diferente do que quando se fala de vendas. Mas se consegue sim aplicar, né, o modelo de história nesse caso. Entendi. Então quer dizer que essa técnica de storytelling você pode usar em qualquer lugar. Por exemplo, sou um professor de educação física que dá personal. Eu consigo utilizar essa técnica de storytelling em uma aula, numa rede social, qualquer coisa? Vou falar para você assim, numa aula, eu dou personal. Você não vai usar storytelling ali dentro, porque você vai chegar pro teu aluno, é muito objetivo, né? Você vai chegar ali no teu aluno, você vai falar assim, agora vamos fazer o exercício aqui, acabou. Pau. Mas muitas vezes você vai usar isso em benefício ao seu trabalho. Então, como é que uma pessoa vai te procurar como personal? Ou vai ser indicação, né, porque daí tem a validação da outra pessoa. E normalmente você vai ver que essa validação, essa indicação vem através de uma história que a pessoa contou, como que foi a experiência dela no personal. Ou você vai ser por rede social, e a maneira como que você vai criar essa conexão, a pessoa vai criar confiança no seu trabalho, vai entender quem você é, para procurar você, muitas vezes vai ser através do conteúdo que você cria. Ou como você cria um bom conteúdo, você prende a atenção dele. Prendendo a atenção, ele vai ter uma tendência maior em procurar seu serviço. E a melhor maneira de se prender a atenção é com um bom conteúdo. Um bom conteúdo estruturado, claro e convincente. E daí que entra a estrutura de história. Então você pode usar ali dentro. Professor de educação física também, sou personal, vou dar uma palestra. Porra, na palestra também você pode usar essa estrutura. Hoje aqui dentro da Fantástica Fábrica Criativa, a gente usa basicamente, são 4 modelos aí diferentes. Como é que você usa numa palestra? Como é que você usa para um treinamento? Né? Porque pode ser um treinamento, um curso inteiro, como uma aula específica aqui. Isso pode, muita gente faz live hoje. Às vezes a live é uma aula que você está dando, se vai usar ali dentro. Como é que se você usa para vender, que é o que a gente chama copywriting, né? Que é a carta de vendas. E essa pode ser tanto uma venda falada, cara a cara, pode ser algo escrito que está no teu site, pode ser algo que você vai vender, promover, né, numa série de vídeos, e você vai usar essa estrutura ali dentro. E também você pode usar quando a gente fala de dados mais técnicos, né? Então você vai apresentar ali dados, às vezes você vai apresentar resultados de uma pesquisa, né? Então uma pesquisa clínica, como aconteceu com você. Você trabalhava com pesquisa lá com farmacêutica. Dados mais técnicos, eles precisam também de estrutura para ser interessante, para a pessoa entender o que aconteceu ali dentro. Eles contam uma história também.
né? Uma pesquisa clínica tem um começo, meio e fim. O que acontece é que eu vejo muitas vezes essas pessoas, em todas essas 4 situações, elas têm as informações na cabeça delas, mas a informação, imagina que parece um fio todo embolado. Ela não sabe desenrolar isso de forma com que as pessoas que estão ali escutando ela vão achar isso interessante e vão querer escutar até o final, ou vão se envolver com essa informação, né? Então, você pega lá, vou falar da área de vendas, então vou querer vender meu serviço como personal. O cara vai ficar batendo ali, meu serviço, eu faço personal, tem tal horário, não sei o quê. Mas às vezes a pessoa está num processo ainda de namoro ali com a ideia de querer o personal ou não. E como ele não consegue criar um envolvimento maior, não traz um conteúdo às vezes um pouco mais denso, um conteúdo mais útil, um conteúdo que crie realmente desejo na pessoa, esse cara que precisa de um pouquinho mais de convencimento, ele nunca vai conseguir converter. Da mesma maneira, você pega numa aula, no treinamento. Eu tenho um conhecimento técnico excepcional, essa habilidade é muito importante, mas às vezes o cara que está sentado no teu treinamento, ele vai olhar e ele não está convencido ainda que ele precisa dessa informação. E às vezes o cara pode estar até obrigado ali pela própria empresa, mas ele vai só estar sentado de corpo presente, ele vai estar pensando em outras coisas. E quando a gente começa a ver a história tem um ensinamento muito grande que é o quê? Toda história traz um conflito, e aí você quer saber, como é que eu vou resolver esse conflito? Então eu vou assistir o filme até o final. Se eu consigo trazer uma ideia dessa, às vezes esse conflito, esse problema, uma dor a ser resolvida, ou às vezes um desejo a ser também... O que você faz com o desejo? Você não vai resolver um desejo. Você vai atingir, né? Você vai conquistar. Faltou português. Agora eu fiquei com granted, mas tudo bem. Então você vai, né, conseguir chegar nesse desejo. Você agora vai ter comentário ali. Não, é essa palavra. Mas não esqueci, gente. Me deu branco. Se você consegue trabalhar essa emoção nela, ela vai querer escutar o que você tem que falar até o final. Então, claro que tem várias estratégias diferentes, mas se consegue sim utilizar em qualquer lugar. Eu achei até bacana o que você falou do personal, né? Tem muita gente que realmente fica divulgando o serviço o tempo todo, mas é o que você falou. Na hora que você gera o conteúdo, você automaticamente cria uma confiança na pessoa, né? Então, na hora que ela confia em você, fica muito mais fácil depois para você, de fato, fazer a venda. Sim. E aí eu queria te perguntar, eu sempre adoro me inspirar em outras pessoas. E além de você, né, eu sou tua irmã, então sou meio suspeita para falar. Mas não sou só eu que falo, as tuas aulas são realmente incríveis. Você tem uma retenção de pessoas que visualizam as suas aulas incrível. Eu acho que isso vem muito da estrutura que você utiliza de storytelling sempre. Mas você, né? Você teria um exemplo de uma pessoa que utiliza muito bem storytelling que você se inspira? E vou falar, não só são minhas aulas, né? Porque hoje a gente usa aqui, claro, a gente faz as lives, né? Então, os vídeos são, vamos lá, os conteúdos que a gente mostra. Mas a gente também consegue, isso tem a ver comigo e com você, mas a gente vende muito bem também. Né? Hoje a gente aplica muito essa estrutura de convencimento na nossa área de vendas e, nossos números hoje são... Aí eu parece que estou me achando, mas são fantásticos. Assim, a gente estava até falando esses dias que com uma turma que a gente faz esse ano, a gente precisava de 10 ano passado. Porque a gente mudou a maneira como a gente conversa e como a gente tem convencimento com as pessoas. Então, acho que a Entenda a gente acaba usando em tudo. Então, vou usar eu, sou um exemplo, me siga aí, comece a ver o que eu faço. Eu acho que eu quero usar um exemplo aqui famoso, de uma pessoa, do que as pessoas vão conhecer e todo mundo vai ter acesso. Aí pode, mas é mais do mesmo? Cara, mas às vezes esses bons exemplos eu acho que vale a gente se espelhar neles. E eu vou falar um pouquinho do Steve Jobs aqui, porque ele é realmente um cara que se destacava, se diferenciava, ele conseguiu criar meio que quase uma seita, né? O pessoal, eu tenho Apple, e assim, não porque o pessoal fala, é fanboy, blá, blá, blá. Cara, independente do que se gosta, você tem que dar o braço a torcer de que a Apple se posicionou muito de uma maneira diferente no mercado. Eu acho que o Steve Jobs ele era sensacional, e você pode ver e procura o primeiro lançamento do iPhone que tem no YouTube, assista, e você começa a perceber ali dentro de como ele tratava a tecnologia de uma maneira diferente. Ele não era técnico, ele criava muito desejo nas pessoas, ele conseguia deixar o assunto da tecnologia técnico, né, que falar de processador, falar de potência de câmera, tudo, de uma maneira muito leve e de uma maneira com que ele conseguia não vender o técnico, ele vendia o desejo. Né? Puta, o cara conseguia vender, e tanto que tem uma das palestras que ele começa falando assim, a Apple, ela sempre revolucionou o mercado. Ela foi a primeira empresa
né, a introduzir um sistema de interface como é amigável, como é o Windows hoje, mas antes era quem mexeu no computador antigo era tudo código e tal. Então foi a primeira a introduzir isso, ela mudou a indústria musical, então ele sempre se posicionava como uma empresa pioneira, e quando ele lançou no iPhone, ele falou assim, a gente hoje só está sendo pioneiro de volta. E assim, no final das contas, até hoje, se pode pegar os iPhones, até que tecnicamente, em termos de hardware, tem muito celular que é melhor. Mas as pessoas compram uma ideia, e essa ideia, claro que hoje está muito mais estabelecido, hoje meio que entra no modo automático, mas uma ideia que nasceu lá nos anos 80, com a ideia do pense diferente, que era o Think Different, que ela se posicionava como uma empresa que não era das tradicionais, que ela focava muito mais, né, num design intuitivo, tudo, mas isso passava das pessoas que pensavam diferente. As pessoas que não queriam ser mais umas no mercado. E eu comprava esse produto por causa disso, fazia parte de um grande grupo. Toda essa história que a Apple foi contando, foi moldando como a empresa era, ela nunca... Engraçado, ela sempre foi ao contrário das outras empresas. Na época não tinha Lenovo, né? Mas IBM, até Microsoft, que as pessoas falavam, vou comprar um computador, tem Core não sei o quê, Core não sei o quê. Hoje se compra um computador da Apple porque é da Apple. Eles conseguiram criar isso como algo muito forte. E daí você pensa, tá, mas se isso serve para mim, como é que eu vou aplicar isso no meu dia a dia? Claro, o Steve Jobs é grande. E aí que você falou, né? Você falou do personal, eu sempre uso o exemplo da dentista porque tem um cunhado que é dentista. Hoje, muitas vezes, o cara vai procurar um serviço desse, ele vai pensar, pô, o preço. Quanto que eu vou pagar? Então, eu quero fazer uma limpeza ali de dente, vou tratar, às vezes, sei lá, você vai levar teu filho no dentista, não quero gastar muito, tudo. Então, você vai por preço ou por indicação. Esse cara é bom, mas quanto que ele cobra? Só que às vezes, até personal, a gente tem até um colega nosso, que é o Fred, né? E o cara, há muito tempo, claro, é esforço, trabalho, tudo, mas ele vem se posicionando de uma maneira que hoje ele pode cobrar muito bem porque as pessoas se conectam com ele, acreditam no trabalho do cara, ele tem um trabalho muito forte, e se chega num ponto que, claro, tem pessoas que vão falar assim, não vou pagar por esse serviço que é muito caro, mas tem pessoas que, tipo, independente de quanto se cobra, cara, eu quero você. Eu sou assim. Você é isso? Não foi o que aconteceu com você quando você precisou tratar a Pandora, a tua cadela? Como é que foi que se conheceu? Como que se criou? Porque você vai levar teu cachorro. Pra mim, é um membro da minha família. Você tem que ter confiança na pessoa, não tem? Tem que ter confiança. Ela tá gordinha, né? Então eu falo que eu comprei um porquinho, não comprei um cachorro, eu falei pra Ana que é só amarrar um barbantinho na patinha dela que ela vai no Halloween fantasiar de balão. Porque... Muito sacanagem. Mas eu fui por indicação no começo, né? Que ela era uma nutricionista veterinária, em que ela era muito boa. E aí eu entrei na rede social dela e eu via que ela fazia muito conteúdo. Ela postava foto dos pacientinhos dela, que eram uns cachorrinhos, fazendo alimentação. E aquilo me gerou uma conexão, uma confiança em que ela realmente se importava com os bichinhos. E que não era só o dinheiro. E no primeiro momento eu fui falar com ela e não importava quanto ela cobrava. Não foi barato, mas a minha preocupação sempre foi o cachorro, né? Que é a minha filha peluda que eu falo. E ela fez um trabalho muito bom, um serviço muito bom. Então, eu acho que essa criação ali do storytelling, do conteúdo, faz toda a diferença. Exatamente. E foi o que convenceu você. Exatamente. Então, às vezes você vai... A gente fala, né? Você tem que gerar conteúdo, marketing digital tá muito disso, tem que estar presente na internet, tem que estar presente em site, Instagram, blá, blá, blá. Mas às vezes você tá só vomitando coisa ali. Você tá vomitando um monte de informação. E será que isso está sendo interessante para quem está escutando? Será que as pessoas realmente estão se conectando com você? E para mim, usar essa técnica do storytelling de comunicação é uma garantia de que você não vai estar sendo mais alguém, um generalista, que a gente fala, mais um conteúdo genérico. Um copiador, Um copiador. Né? E assim, não entenda mal, você pode se inspirar nos outros, mas é que você vai ser um... Ctrl-C, Ctrl-V. Cara, é a camiseta branca, entendeu? Então tem uma camiseta branca, não tem diferença nenhuma. A gente até brinca que trabalha aí no meio digital, que a gente fala que... E aí, não vou me processar, mas é tipo, a gente fala que é conteúdo do UOL, né? Conteúdo do Terra. É um artigo do UOL, né? Artigo do UOL, que é o artigo do UOL é o quê? Aqueles artiguinhos de generalista que eu acho em qualquer lugar, que se você for ver, quer dizer, até os próprios sites aí se copiam um do outro. Então, se não tem tua cara, e às vezes você cria um perfil, se paga às vezes para ter alguém criar, a pessoa não manja disso, não manja de criação de conteúdo, ela tá criando mais um perfil genérico. E você nunca vai se destacar, você nunca vai conseguir realmente criar conexão com a tua audiência, e se você tem como estratégia alavancar teu negócio nunca vai crescer de verdade, porque você vai ter ali mais 10 mil, 50 mil perfis de YouTube, de Instagram, 50 mil sites que vão ser iguaizinhos ao seu. E no final das contas, a pessoa vai olhar pelo preço.
E não é isso que você quer. Mas se agora você tá aí na dúvida, pô, André, então tem que começar a criar conteúdo. E daí, cara, como é que eu faço isso? No próximo podcast a gente fala um pouquinho mais disso. Eu vou trazer para vocês umas perguntas. Você que está perdido e não sabe por onde começar, ou você não sabe se teu conteúdo tá bom mesmo, a gente vai trazer algumas perguntas para te ajudar. Ô, André, sempre quando começa a aquecer ali, ficar bom, você acaba o negócio, hein? Eu falei da história, deixar o gancho, é o cliffhanger, você aprenda nisso. Se você deixar o gancho, as pessoas virão atrás. Mas isso a gente fala mais no próximo podcast do Lado Criativo. E como sempre, obrigado por escutar.